Gente, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre como expandir uma comunidade orgânica sem romper o vínculo que a mantém unida, sem romper a confiabilidade do público e conversando muito bem com as marcas. Bora lá? Vamos. Começar primeiro falando com a Natália sobre o que constrói o vínculo entre um criador de conteúdo e a comunidade que ele construiu ali, que ele vai formando. Então, desde quando você começou ali a produzir o seu conteúdo, o que você percebeu que funcionava para se comunicar com o seu público e como que você foi percebendo a construção da sua comunidade de forma orgânica? Bom, boa tarde a todo mundo que tirou um tempinho no meio de tanta informação aqui no Web Summit. Muito boa tarde, uma honra poder estar aqui. Bom, quando a gente fala de criar uma comunidade, lá no começo, em 2019, há 7 anos, quando eu criei a Nath Finanças, primeira coisa que eu vejo que todo criador de conteúdo, ou que você quer ser um criador de conteúdo, tem que observar é o seu nicho. Hoje eu vejo que o futuro é você escolher um nicho, não falar de tudo. O influenciador de lifestyle, o influenciador que fala de tudo, na verdade não vai falar de nada. Porque quando a gente rola a tela do feed, você só vê pessoas falando coisas iguais. Você pensa, gente, eu já ouvi falar sobre isso, eu já vi essa pessoa falando sobre algum assunto. Não é? E todo mundo é a mesma coisa. Então, se você for olhar e criar a comunidade como eu criei na Nath Finanças, todo mundo... Na época, quando eu criei em 2018 para 2019, já existiam pessoas falando de educação financeira. Então, qual foi o meu diferencial? O que todo mundo falava na época sobre como ficar rico, como ficar milionário, como juntar R$1.000 todo mês para bater 1 milhão. Aí, quando eu olhei aquilo, eu era o quê? Tô no Rio de Janeiro, no Web Summit, eu sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, Rua Nova Iguaçu. Imagina, pegar o Japeri, pegar o trem, o ônibus, metrô. Aí eu tenho que escutar que era só você guardar R$1.000. Amor, eu sou pobre, R$1.000 é muito dinheiro, sabe? Era meu salário. E aí batia o quê? A frustração, porque grande parte dos conteúdos que eu observava no meu conteúdo de educação financeira era culpabilizando o pobre. Culpabilizando por ele não ter conquistado uma casa, um carro, comprar ou ter dinheiro, investir. Então, o meu diferencial foi focar no nicho, que foi falar de educação financeira para pessoas de baixa renda, que era eu, estagiária, bolsista, trabalhador assalariado, e não falar sobre como ficar rico, e sim como usar aquele dinheiro que a gente é muito pouco e como usar aquele dinheiro que você já tem. E não usá-lo de corta o cafezinho, corta aquilo, e sim, como você pode usar as ferramentas que existem na educação financeira ao nosso favor, para questionar. Então, acho que esse é o diferencial. E hoje, trazendo para 2026, eu vejo que o diferencial do criador de conteúdo hoje, porque hoje, até hoje, eu vivo de internet. Eu trabalho, eu tenho outros produtos, eu vivo de internet. Então, o meu diferencial é... Todo mundo agora hoje fala, hoje tem um CLT que fala sobre o salário. Antes, não tinha TikTok. Como você vai falar sobre o seu salário assim para todo mundo ver? Hoje a pessoa fala, eu ganho tanto e como eu me organizo. Você vê muitos TikToks falando sobre isso. Então, meu diferencial hoje, que eu estou fazendo esse movimento agora, em 2026, é trazer, já conquistei essa credibilidade ao longo desses anos, é trazer conteúdo de informação. Por exemplo, eu estou lançando, eu vou lá, eu lancei o Nath Informanças esse semestre. E a minha intenção é lançar, sim, um canal de notícias com jornalistas, pessoas do mercado financeiro, para as pessoas se sentirem informadas. Porque a gente tem tanta informação, mas qual é a confiável? Hoje, com a IA, tem uma pessoa que cria um vídeo seu que você nem sabe como funciona. Então, o diferencial hoje é você focar num nicho e não necessariamente só na área. Quer falar sobre beleza? Tá, qual é o tipo de beleza? Maquiagem artística? Ou outro tipo de maquiagem? Você falar sobre moda? Tem vários tipos. É você escolher, de fato, o seu público. Não dá para falar para todo mundo. E tudo bem também. Então, vejo que esse é o ponto de trazer essa diferenciação com a sua comunidade. Bruna, e quando a gente pensa nesse lado do comunicador e o lado das agências de comunicação que fazem ali o link, né, com as marcas que vão patrocinar conteúdo, que vão contratar publi, o que a gente precisa considerar dessa identidade do criador, dessa confiança que ele construiu com a comunidade dele, para que a gente não quebre ela na hora de massificar essa comunicação? Perfeito. Boa tarde a todos. Você sabe que quando eu comecei nesse mercado, a Publination ela existe já há 10 anos. E aí, quando eu comecei nesse mercado, a gente trazia muito, basicamente, audiência. Então, era
alcance, eu queria alcance, né? Então, as marcas entendiam que elas queriam alcance. A gente está agora voltando para os primórdios das redes sociais, né? O porquê que você criou o seu canal, por que você começou, que é criando uma comunidade. Só que daí, naquela época, as marcas entendiam, a Nath, ela é a maior que tem do nicho dela, então eu vou contratá-la por isso. Hoje não é só por isso. É pela comunidade que ela criou, pelas pessoas que confiam no trabalho dela, pelas pessoas que estão ali com ela, acompanhando o que ela está falando. E aí, quando você parte para a publicidade, né, o principal hoje a gente fala tanto sobre cocriação, acho que, né, não sei se tem gente do marketing aí, mas a gente fala muito sobre cocriação. Mas o que é a cocriação de fato, né? É eu mandar um briefing para o criador de conteúdo e ele fazer um conteúdo com a cara dele? Não, eu sempre falo que assim, o segredo é não interromper a audiência. Então, a cocriação é ele fazer parte do conteúdo. Então, fazer parte, por exemplo, dos quadros que a Nath tem já dentro das redes sociais dela. E não pegar um conteúdo mirabolante, que poderia ser uma cocriação, né? Ela poderia criar com a marca, mas sem interromper a audiência. Tem que fazer parte, né? O criador de conteúdo, ele tem esse diferencial e ele tem a comunidade dele exatamente porque ele traz esse entretenimento, não é um comercial de TV, né? Então, basicamente é isso. E a gente está aqui num evento que está falando muito sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, robô. A gente sabe que a inteligência artificial está sendo usada para produzir conteúdo. A Nath falou, por exemplo, inclusive com o rosto das pessoas, talvez até quando elas nem saibam que isso está acontecendo. Pensando hoje, né, nesses tempos de inteligência artificial, como que as redes de criadores de conteúdo, as marcas, as agências podem usar essas ferramentas para construir autenticidade, para reforçar a confiança e o que elas precisam ter de cuidado para que isso não comprometa toda a relação que já foi construída com a comunidade? Nath e depois a Bruna. Perfeito. Bom, quando eu vim no Web Summit, há uns 3 anos, eu vim pelo Senac, e quando a presidente da Microsoft estava falando sobre IA, eu não entendi o que era IA naquela época. Há 3 anos falando de IA, o que era IA? O Web Summit de 2019 falou sobre o TikTok e quanto ele ia bombar. O Web Summit, aproveitem aqui, que aqui fala sobre a tendência mesmo. Eu não entendia, porque a gente não tinha dinheiro também para vir, né? Agora, se você tem a oportunidade, venha, porque aqui mostra a tendência. Em 2019, quando foi o Web Summit, acho que foi em Portugal, falou que o TikTok ia crescer, bombou em 2020, e falou sobre IA há 3 anos, e é o que a gente fala hoje o tempo todo, e que utilizamos é IA. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa trazer e entender que a IA hoje, ela existe, e não tem como a gente lutar contra ela. A gente pode usá-la como a nossa aliada. Por quê? Porque na primeira oportunidade, infelizmente, algumas empresas vão demitir as pessoas. E a gente precisa estar atualizada. Mas olha uma coisa que me incomoda hoje, é que sempre colocam a culpa da pessoa por ela não saber da IA, só que não tem treinamentos sobre como ela pode usar a IA no mercado de trabalho. Então, não adianta você cobrar a pessoa sem você ensinar como ela pode fazer. Atualmente, na Nath Finanças, a gente utiliza a inteligência artificial, por exemplo, na Nath Play. Na Nath Play, a gente utiliza a IA, quando a pessoa entra, se cadastra e assina nossos planos, ela coloca o que ela quer e a gente adapta para os conteúdos que a gente tem de séries e minisséries, por exemplo. Então, a pessoa vai lá, o que você quer assistir na Nath Play? Quer aprender a investir? Quer aprender a começar os primeiros passos do seu negócio? Organizar a sua vida financeira? A gente sabe quais são as dores dela. Ela clica e a gente vai pegar, tem mais de 500 conteúdos. Então, imagina, ela tem que assistir os 500, não faz sentido. Ela vai assistir, de fato, as séries e minisséries que vão agradá-la e a IA vai usar o que realmente agrada a ela e vai colocando ali, acho que você vai gostar disso. Isso aqui tem a ver com o que você quer solucionar. Então, isso é uma forma positiva de usar a IA sem precisar demitir pessoas. Esse é o ponto. O que me incomoda é que eu não quero demitir uma pessoa só porque ela não sabe utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa da gente, precisa do ser humano para fazer o que faz hoje. Não é ao contrário, entende? Então, utilizamos a IA como uma ferramenta, não como uma dependência. Vejo que esse seria o passo, assim. E nas redes sociais, o que a gente vê, os textos, às vezes tem dificuldade de colocar ali uma pontuação. Revisa esse texto para mim, mas, por favor, coloca da forma como de fato você gosta de escrever, ou não perca
a forma também de escrever. Daqui a pouco ninguém vai saber participar fazer um TCC, sem fazer fazer um texto. Não precisa usar travessão, não, gente. Fica feio, tá? Todo mundo sabe. E eu sei quem usa travessão, que já usava há muito tempo, tadinho. Todo mundo agora já sabe. Faz o travessão, é IA. Então, vamos usar ela com consciência. Não é IA, viu? E o data centers também. É bom falar também sobre os data centers. Estava falando com o Fábio aqui, que trabalha no time de Natplay, é o nosso líder. E ele me contando, que eu adoro sobre isso, ele me contou que a água que a gente utiliza é para esfriar o data center. Então, imagina, quando você vai pedir uma foto lá de torcedor, que eu vi que viralizou recentemente, quanto de data centers e a água que foi usada para fazer uma coisa dessa, sabe? Então, é usar também a IA com consciência e principalmente para o nosso planeta, querendo ou não. Nath, e aí a IA, junto com as marcas, junto com com conteúdo e autenticidade? Eu acho que eu vou além do que você ainda já trouxe. O que acontece? Sem pessoas, como se alimenta a IA? Quando você faz uma pesquisa na IA, qual que é a fonte? São textos, normalmente escritos por pessoas, jornalistas, como a Paola, são criadores de conteúdo que fazem conteúdo nas redes sociais. Então, o que a gente tem que... Primeira coisa, quem alimenta a IA somos nós, pessoas. E aí, quando a gente fala de marcas, hoje a gente já está trabalhando com influência para GO. O que é o GO, tá, gente? Até basicamente eu sempre tento traduzir, né? Quando a gente pensa assim, eu vou pesquisar uma TV. Qual a melhor TV para assistir Copa do Mundo? Qual que é a primeira marca que aparece e o porquê? Então, a influência alimenta o ChatGPT, enfim, todas as outras IAs. É o contrário, por exemplo, então a gente vai usar muito mais pessoas e criadores de conteúdo para isso. E a gente sempre tem que levar em consideração que 4 de 5 pessoas confiam mais nos seres humanos, principalmente quando a gente fala de recomendação de alguma coisa, do que nas IAs. Então, assim, no fim, tudo vai voltar para os seres humanos. Acho que a gente tem que lembrar que todas as vezes que aconteceram de lançar alguma coisa... Vocês não lembram quando era a internet, gente? A gente fica com medo, né? Muito medo. Mas a gente tem que aprender a usá-los para o nosso bem. Então, como que a gente vai fazer com que essas ferramentas ajudem a gente? Nath, e o seu conteúdo, ele tem o poder de atrair qualquer tipo de marca, né? Porque como você fala sobre finanças, a gente pode gastar dinheiro com tudo. O que vale para você comprometer a sua relação, sua credibilidade com a audiência e o que para você é inegociável? Nem todas as marcas, sabia? Shopee, TikTok Shop não dá certo. Quem gosta de gastar da Shopee fica louco e fala, Natália, não tem como eu seguir. Mas o que eu atraio todos os tipos de marcas, principalmente do segmento financeiro. Porém, existe um ponto para mim que é inegociável, que é fechar com instituições financeiras, principalmente quem já me conhece aqui e veio para cá, que são bancos, que eu faço, que ficaram assim, eu tenho concordando aqui, que eu briguei muito com alguns bancos pela falta de transparência com algumas pessoas. Inclusive, muitos desses CEOs e donos de empresas já vieram falar comigo, já me pediram desculpas, já me posicionei. Teve uma época, né, do Roxinho, que eu cheguei e falei, quando ele tinha feito uma postagem recomendando o fundo de investimento como reserva de emergência para as pessoas, que grande parte que segue esse Roxinho são pessoas de baixa renda. E eu falei com o CEO, ele veio falar comigo, sabe? Então, é importante dizer que quando você recusa uma marca naquele momento, não significa que você odeie necessariamente aquela marca, é que você quer realmente a transparência e melhoria daquilo, aquele produto ou aquele serviço. Então, para mim, é inegociável fechar com instituições financeiras que oferecem consignados, empréstimos, empreiteiras, que não entregam apartamentos. Isso, para mim, é inegociável. Eu não aceito. Quando eu falei sobre casa própria, uma série de casa própria, menina, um monte, todas as construtoras possíveis que a gente já vê, inclusive que patrocinou o BBB, e eu recusei. Porque eu sei que não vai entregar de qualidade aquele produto. Para que eu vou recomendar esse produto para as pessoas? Para que eu vou falar que é bom? Sabe? Então, eu uso e recomendo marcas que eu acredito, que eu consumo e que, de fato, faz parte para a minha comunidade. Também tem uma questão também de ticket médio. O meu ticket médio do meu público não vai ser comprar uma bolsa de 10 mil reais. Para que eu vou recomendar uma bolsa de 10 mil reais? Não faz sentido, entende? Então, você tem que entender qual é o seu nicho, quanto que eles vão conseguir pagar e qual é o segredo. Pergunte à sua comunidade.
faça um quiz, uma pergunta, igual a caixinha de perguntas que você faz, pergunte. O que você gosta? Qual é o seu ticket médio? O que você trabalha? Quanto mais informações além do Instagram, do algoritmo que você tem, mais fácil, inclusive, para marcas, como a Bruna aqui que tem, CEO de várias, uma agência, ela fica melhor, inclusive, para selecionar o tipo de marca que realmente vai ter um fit, vai co-criar com a sua comunidade. Então, eu vejo que esse é o segredo. Eu lembro que a Bruna falou nos bastidores sobre o disaster check, que é justamente quando as marcas se preocupam em não se associar a uma coisa que não faz sentido para o creator. Vamos terminar falando um pouco sobre essa importância da marca também antecipar esses riscos? Claro, assim como o creator se preocupa com a imagem dele, as marcas também se preocupam com a imagem dela. Então, quando ela se associa a um criador de conteúdo, vamos dizer assim, que é trazer a confiança que o criador de conteúdo tem e a imagem dele para dentro da marca. Então, existe, né, nesse mercado o que a gente chama de disaster check, que é basicamente pesquisar o passado, né, da pessoa, se ela já entrou em polêmica, se ela faz casa de apostas. Então, tem uma série de regrinhas, né? Se ela acabou de fazer uma outra marca concorrente. Por exemplo, uma coisa o que eu falo assim, um cosmético. Cara, a gente usa várias marcas de cosmético, mas, por exemplo, carro, você não troca de carro a cada 6 meses. Então, não faz sentido você contratar um criador de conteúdo que 2 meses atrás falou de outro carro. Então, quer dizer, ele não está usando o carro de verdade, né? Ele já trocou de carro assim, então ele não gostou daquele, né? Então, ele empresta a confiança dele para a marca. Então, é uma troca, é um ganha-ganha, né? Então, assim como existem marcas que eu digo que elas emprestam a credibilidade. A gente que trabalha com algumas marcas, tem pessoas que sonham em trabalhar, então é muito legal assim. Então, é muito importante entender o que está por trás de cada pessoa antes de trabalhar com ela. Para todas as marcas que a gente trabalha, pelo menos a gente faz esse disaster check. Dava para a gente continuar mais 5 horas aqui, a gente tem mais 1 minuto. Nath, quer encerrar? Bom, queria agradecer a todo mundo. Eu sei que é muito curto, mas queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui na nossa mesa e ouvir a gente. E quando a gente fala de seguidor, de seguir um criador de conteúdo, siga quem de fato faz parte da sua realidade. Não siga uma pessoa de uma forma irreal, sabe? E o principal, siga de fato pessoas reais. Se você seguir uma pessoa que é totalmente diferente de você, você vai bater aquela famosa frustração. E credibilidade é muito importante no mercado, principalmente no mercado de influência. A credibilidade é uma coisa que não se compra. E você Bruna, agora, últimas Bruna? palavras. Vou convidar todo mundo para ir no nosso stand, que está lá no Pavilhão 4, e conhecer mais, um pouquinho mais. A gente pode conversar mais sobre influência. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada.